Então, estamos começando aqui mais um bate-papo da ACC, em parceria dessa vez com a Palas, representado pelo meu grande amigo Alexandre Piero, que é um dos grandes nomes da área de inovação nesse país, senhores. Né? Então, hoje nós vamos bater um papo um pouco mais aberto, um pouco mais solto. Quem já acompanhou os bate-papos nossos, a gente fala algumas verdades, umas maluquices por aí. E hoje a gente quer olhar um pouco para o futuro, né? Pensar um pouquinho no que vem pela frente, na pós-pandemia, e não tem como deixar de falar para os nossos clientes a questão de inovação, né? Só que, infelizmente, como qualidade, como excelência, a gente já comentou em algumas coisas aqui, isso hoje foi um pouco banalizado, um pouco confundido com melhoria, as coisas estão meio... Então, a gente vai tentar esclarecer hoje e trazer a maior referência, a referência mais moderna hoje que a gente tem de inovação, que é a ISO 56002, né? Então, para a gente iniciar aqui, eu vou pedir que o Alexandre se apresente, depois eu me apresento formalmente, e a gente começa a bater um papo aí a partir do que é essa norma, para que ela serve, e como a metrologia, qualidade e inovação interagem para gerar resultados realmente transformadores. Eu acho que a grande questão da inovação que a gente vai comentar aqui é transformar resultados gerando valor, né? Valor para o negócio, valor para o mercado. E essa questão de negócio é muito importante que a gente está vendo, principalmente nesse momento de crise. Então, Alexandre, por favor, se apresente para o pessoal aí. Bem-vindo, galera. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer também, Nevílio, o convite. Eu acho que a data de hoje vai conseguir discutir bastante coisa interessante. Vou tentar trazer o máximo que eu posso de informações do mundo de inovação, que aí vocês vão ver que inovação não necessariamente é tecnologia. Muitas vezes a pessoa confunde, achando que tudo que é inovação tem que ser um aplicativo, uma tecnologia. Mas não, inovação é uma maneira diferente de pensar as coisas, uma maneira diferente de você abordar um assunto. E falando um pouquinho de quem é esse Alexandre, quem é esse cara que está falando. Eu sou formado em engenharia mecânica, também sou bacharel em física, tenho pós-MBA em tendências de inovação mundial, já trabalho há muito tempo com normas ISO e basicamente desde 2016 para 2017 eu faço parte do grupo que está que formatou a ISO 56002, que é um sistema de gestão baseado em inovação. E é uma norma muito nova, é uma norma que tem menos de um ano de nascimento, ela nasceu exatamente em julho de 2019. Já existem alguns cases de implementação de empresas muito famosas nela no mundo, entre elas Airbus, e alguns cases aqui também no Brasil. E ela ajuda muito justamente a empresa a entender que inovação não é simplesmente uma maneira de você falar as coisas, não é simplesmente um marketing diferente, mas é uma maneira diferente de você olhar para o teu problema. E muitas vezes, dentro dos nossos problemas, dentro da ameaça do nosso negócio, existe muita oportunidade. E quer um exemplo maior que esse da pandemia? Quantas coisas não estão sendo transformadas por conta da pandemia? Quantas coisas não estão mudando a maneira de a gente ver, a maneira de tratar negócio por conta do Covid? E a inovação nada mais isso, de você olhar as ameaças e ver possíveis oportunidades de novos produtos, serviços ou negócios para a sua empresa. Ameaças e oportunidades, né, meu querido? Sempre isso. Olhar exatamente, né? Exatamente, então, gente, esse é o meu querido Alexandre. Para quem não sabe, Alexandre e Nevílio são formados na Mauá. Eu fui bicho do Alexandre, mais ou menos, a gente mais ou menos na mesma época, ele é do turma de 96, né? Você falou? Entrega não. Fala 2026, 2016, mas fala 2026 não. Abaixo, um pouquinho pro século passado. A gente é século passado, vamos falar assim, a gente é século passado, né? E o Alexandre já trabalha com a parte de inovação há um bom tempo e participou, gente, da revisão, da construção, desta norma, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto, o mais importante que ele já colocou aí, é que inovação é um jeito de pensar, né? Você precisa pensar e olhar diferente. Você não é simplesmente criar um negócio revolucionário, mas olhar para processos de um jeito diferente, olhar para produtos de um jeito diferente, olhar para as oportunidades e ameaças de um jeito diferente, né? Eu acho que uma das coisas que eu queria que o Alexandre trouxesse para a gente, que essa ISO traz, é que olhar diferente significa muitos olhares, né? Então, quanto mais gente estiver olhando, mais a possibilidade de a gente olhar diferente, né? E eu acho que uma das coisas legais é que a construção dessa ISO representa isso, né? A ISO 56002, que é novíssima, então, gente, tão nova que não tem em português, tá? E se vocês quiserem achar na ABNT, não vão achar ainda. Acho que vai demorar um pouco, né, Alexandre? Pode até falar mais sobre isso. Mas conta essa história aí dessa junção de ideias que foi essa ISO. Primeiro que eu acho muito interessante dessa norma, diferente de outras, ela é uma norma que ela nasce na essência de uma diversidade muito grande.
Por que uma diversidade? É difícil eu entrar em consenso com a minha esposa. É difícil eu entrar em consenso com o meu irmão. É difícil a gente entrar em consenso numa rodinha de conversas na faculdade. Agora, imagine você achar consenso, entrar em consenso num país de 164 países, 164 culturas diferentes. Então, isso é uma coisa que é o primeiro grande ponto que me agrada muito nessa norma. Hoje, quando a gente fala de inovação, a gente vai na faculdade A, o pessoal interpreta uma inovação como uma definição específica. Nem certa nem errada, eles têm uma definição. Você vai na faculdade B, na rua da frente, é outra definição. Você vai na faculdade, na universidade, na cidade do lado, é outra definição. Nenhuma está certa, nenhuma está errado. Porém, qual é o problema de quando você tem várias definições diferentes para vários frameworks diferentes? Eles não se conversam entre si. Então, se não conversa, como é que eu faço benchmark? Como é que eu falo uma linguagem universal se cada hora eu estou falando uma língua diferente? Então, não adianta, nós temos que falar realmente a língua do mundo para a gente conseguir aumentar as exportações, conseguir cada vez mais pensar não só no nosso território brasileiro, mas pensar isso em termos de mundo. E para quando a gente fala em mundo, a gente tem que falar o que o pessoal fala lá fora. A linguagem lá fora. E qual é a linguagem universal quando a gente fala de indústria? É a linguagem da ISO. Então, isso me chama muito a atenção da norma. E a norma também ela nasceu com um viés muito diferente, por exemplo, da 9000. Ela nasceu com o viés da diversidade. Ela bate muito na tecla que, entre os pilares de inovação, eu tenho que ter uma diversidade muito grande de pessoas. Se eu tenho dentro de uma sala 2, 3, 4, 10 engenheiros, eles vão olhar pelo problema com a mesma ótica. Só que se eu tenho um engenheiro, um marketing, um físico, um matemático, um geógrafo, um músico, cada hora, então você vai ter prismas diferentes, você vai ter olhares diferentes, e isso acaba enriquecendo a tua inovação, isso acaba enriquecendo o teu produto. E trazendo um pouco no contexto, no conceito de inovação para a ISO fala que o conceito de inovação é gerar novos produtos, novos serviços ou novos processos que tenham a realização de valor por trás disso. Ou seja, a ISO bate na tecla que fazer inovação é emitir nota fiscal. Pode ter outras definições no mercado, não vou nem falar que elas estão certas nem estão erradas, são definições diferentes da ISO, mas a ISO bate muito na questão de business, muito na questão de negócios. E no meu entendimento, agora quem fala é o Alexandre, não é a Palas. A tradução da norma lá atrás, quando foi feita a 9000, eu entendo que ela foi traduzida errada. O termo correto não seria sistemas de gestão de qualidade, mas sistemas de negócios baseado em qualidade, sistema de negócios baseado em meio ambiente, e agora sistema de negócios baseado em inovação. Ou seja, o que a qualidade pode trazer para o meu negócio? O que o meio ambiente pode trazer para o meu negócio? O que a sustentabilidade traz para o meu negócio? E agora, o que a inovação traz para o meu negócio? Então, é um foco muito estratégico. E muitas vezes a empresa acha que sistema de gestão é uma coisa operacional, e não é. Eu preciso do operacional, mas a gente vai lidar isso em termos estratégicos da empresa. Você tocou num ponto que talvez eu acho que seja o mais relevante para essa ISO, né? Que para 9001 talvez não ficou tão claro como você está falando a questão de negócio, né? De business, de resultado, né? Então, quando eu olho para a ISO 9001, o objetivo é gerar resultado pro negócio, né? E quando eu penso em resultado para a qualidade, como você colocou muito bem, vamos colocar sistema de gestão aplicado à qualidade, sistema de gestão aplicado à inovação, sistema de gestão aplicado ao meio ambiente, aplicado à segurança da informação, segurança de alimentos. E aí você tem um monte de barras aplicadas. Mas a questão é a gestão. Quando a gente fala gestão, a gente tem negócio. Uma das coisas que é muito difícil para isso, eu não sei como você olha para a inovação, que eu vejo nos nossos clientes, é olhar para a qualidade, né, como algo que vai gerar valor para o meu negócio. No valor do seguinte sentido, não de aumentar as vendas, mas de melhorar os resultados, melhorar a lucratividade, reduzir desperdícios, melhorar as entregas, reduzir o tempo de processo. Mas quando a gente olha para o Lean, a gente tem os 8 desperdícios da filosofia Lean, né? O último 8 desperdício hoje é o desperdício de conhecimento, que aí eu puxo o gancho para a inovação, né? Então, como não ficou claro isso na 9001, essa ISO 56002, ela traz essa clareza, então que a inovação tem que gerar ganho financeiro, ela tem que dar amplitude de mercado financeiro, ela tem que dar margem, e essa margem pode ser uma margem menor, ou uma margem disruptiva, um valor muito grande, né, como a gente comentou, mas é claro isso nessa norma, porque eu concordo com você, 9001 não ficou claro isso. Tem muita empresa que vem que quer ser 9001 e aumentar a venda, que aumentar a venda é marketing, né, na qualidade, né?
Exatamente. Na 9.000, o que é o foco da norma em termos de negócios? É garantir que o meu cliente compre o meu produto sempre com o mesmo padrão. Se eu quero comprar uma coisa quadrada, essa coisa sempre vai ser quadrada. Se eu quero comprar uma coisa preta, vai ser sempre uma coisa preta. Se eu quero comprar uma coisa colorida, sempre vai ser colorida. Esse é o foco do negócio da qualidade. No da de inovação, era um pouquinho diferente. Ela pensa em gerar novos produtos e novos serviços. Porém, para gerar novos produtos e novos serviços, o que eu preciso? Gestão de conhecimento, que é algo que a 9.000 e outras normas até trazem, mas talvez não trazem com uma substância tão grande que tem a inovação. Então, na inovação, a gente tem um paralelo aqui. Primeiro, a gestão de conhecimento. Da onde eu aprendo informações novas, da onde eu tenho informações novas para poder gerar insight. Todo mundo acha que meu insight é ficar deitado na banheira, olhando para o onde, e de repente, oxe, passou o momento eureka e eu descobri o mundo. Foi assim que nasceu o iPhone, foi assim que eu descobri a lâmpada, foi assim que eu descobri... Não é assim que as coisas... Cai a maçã em cima da cabeça e nasce o produto. Exatamente, a maçã caiu e eu descobri a teoria da gravidade. Foi assim, não é assim. A norma trabalha muito a gestão de conhecimento, da onde eu vou pegar essas informações. E juntando todas essas informações é que eu consigo ter algo que eu chamo de iniciativa, que é onde eu vou trabalhar dentro do meu funil e desenvolver um projeto baseado nessa iniciativa, onde pode virar um produto ou não. Então, a gestão de conhecimento é muito focada nisso. Que tipo de workshop eu participo? Se a minha liderança é uma liderança que é capacitada e conhece o que está se falando de inovação, porque não adianta a estratégia da empresa estar muito bem alinhada com a inovação. Se a parte tática, que é o que leva isso para o chão da fábrica, não estiver alinhada. Então, ela preocupa muito com a questão de conhecimento das pessoas, se elas conhecem ou não eventos, se elas participam ou não eventos, que é uma coisa também que a gente acaba não levando isso muito em consideração, mas todo evento que tem, se é online ou offline, se é presencial ou não presencial, é uma maneira de trocar informações. E é nela que começam a nascer os insights. E outro ponto, quando a gente já está com uma iniciativa já muito bem feita, que eu já tenho os conceitos das minhas hipóteses já trabalhados, a validação das minhas hipóteses, começa a desenvolver meu produto, dentro da minha parte de desenvolvimento do produto em si, eu tenho a questão de gestão de estratégica da empresa. Por exemplo, que eu tenho alguma questão de propriedade intelectual que eu tenho que guardar naquela ideia? Será que eu tenho que ter uma marca, fazer uma patente para aquela ideia? Será que eu tenho que fazer um acordo comercial entre as partes? Então, a norma se preocupa até nisso. Quando eu estou desenhando a ideia, quando estou desenhando o meu produto, que tipo de resguardo a empresa vai ter? Se eu não tiver nenhum tipo de resguardo, o que acontece? O meu cliente pode copiar, o meu fornecedor pode copiar, alguém do ecossistema pode copiar a minha inovação e lançar isso antes do mercado. Ou seja, eu tive a ideia, fiz todo o desenvolvimento e não adiantou de nada. Então, a norma se preocupa muito com isso, gestão de conhecimento e também gestão de propriedade intelectual da própria empresa, como ela vai fazer o lançamento desse novo produto. Cara, isso é muito interessante e bem... Acho que está um pouco contraditório com a ISO 9001, né? Porque quando a gente olha para a ISO 9001, embora 2015 tenha trazido um olhar um pouco diferente, já menos documental, né? Ainda existe uma cultura, estava até brincando ontem, conversando com o pessoal amigos meus ali, sobre a mentalidade cartorial que a gente tem, né? A gente tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil, né? Se você contar que são 150 milhões de pessoas aí, ativo, tirando crianças, idosos, vamos dizer, 150 milhões de pessoas mais ou menos trabalhando ativas, você tem um advogado para cada 150 pessoas no Brasil. Né? Então, a gente é um país da burocracia. Então, a gente olhou para ISO, mesmo a versão 2015, quer ter o documentinho, quer ter tudo registrado, quer ter tudo encapsulado. Né? E quando a gente olha para a inovação, a coisa tem que ser mais aberta, tem que ser o contrário. Né? Como você falou, mais multidisciplinar, mais olhar para fora, mais viver um pouco no caos mesmo, gerar ideia e tal, e se perguntar coisas que não é comum. Então, a gente olha para o 9001, a gente tem aqueles 3 olhares famosos, né? O ciclo PDCA, mentalidade de risco e abordagem de processos. Quando a gente olha para a nova 56.002, eu acredito que a gente também tem algum desses olhares, né? Existe algum conflito nesses olhares ou não? Eles são complementares para que a empresa possa buscar isso de uma forma aberta também, dentro de mais 9001? Como é que como é que você vê isso aí? Primeiro ponto, a norma realmente ela tem 8 pilares, dentro desses 8 pilares, que entende-se que com eles eu consigo gerar inovação de uma maneira orgânica na minha empresa, eu tenho realmente o pilar de abordagem por processos, que é o 5 PDCA. Eu também tenho o pilar de gestão de riscos, que a gente chama aqui de gestão de incertezas. Por quê? A ideia não é só mitigar o risco.
Eu tenho aquele risco, eu tenho que botar para acabar, fazer um plano de ação? Sim, eu posso ter. Mas será que ele pode gerar um novo produto para a minha empresa? Será que quando eu olho, por exemplo, uma pandemia, além de mitigar todos os problemas que a pandemia pode causar, será que ela pode gerar uma nova oportunidade? Então, eu só olho o risco de uma maneira um pouco diferenciada que a 9.000, mas a ideia é a mesma. E também a parte de processos que também não toda norma ISO tem. E no meu entendimento, a norma de qualidade e a norma de inovação, nós estamos falando da mesma coisa. Elas têm que trabalhar em conjunto. Por quê? Não adianta eu criar novos produtos, novos serviços, novos processos, se depois eu não garantir que esses produtos, serviços e processos sejam entregues de uma maneira padronizada, que eles não tenham uma qualidade mínima. Ou seja, eu faço novos produtos e levo para 9.000, fazer que esse produto tenha padrão e consiga garantir que esse produto seja sempre lançado da mesma maneira e que a pessoa tenha, no final das contas, a mesma experiência de usuário. Aí eu lanço novos produtos, outros serviços com a 56 e levo para 9.000 para garantir que aquilo aconteça de uma maneira sustentável. Então, as duas normas têm que ser trabalhadas, sim, em conjuntos. Uma com viés de criar coisas novas e outra de garantir que essas coisas novas continuem acontecendo de uma maneira produtiva, de uma maneira que tenha muita produção e também que garanta que o padrão seja sempre o mesmo. Então, assim, não tem nenhum conflito, né, entre elas, assim, né? Pelo contrário. Então, a ideia é que uma possa gerar a novidade e a outra possa gerir essa novidade a partir do momento que ela já virou um produto, uma constância dentro desse processo, né? Exatamente. Mas, e a norma ela acaba justamente nisso, ela acaba no lançamento do produto. Acabou o lançamento do produto, ela não trabalha mais. Aí tem que trabalhar isso em outro fórum, que é o fórum da 9.000. Entregou o produto, entregou o funil, vamos dizer, o framework estabelecido da 56.002. E aí, e aí vai para o próximo. Então você gira um ciclo nesse funil, né? Você sempre mantém esse funil trabalhando. Essa é a ideia da norma, né? Então a gente olhar para a inovação como um novo processo dentro da minha empresa. É mais ou menos isso. Exatamente, e muitas vezes as pessoas, o que eu ouço muito nas palestras que eu falo de inovação, o pessoal fala, poxa, mas inovação é criativa, você quer botar processo, o processo vai matar a inovação, o processo vai burocratizar. Primeiro que quem burocratiza são as pessoas que estão implementando, não é o processo. E segundo, quando a gente vai para o Vale do Silício, vamos pegar nas empresas da FANGA, Facebook, Amazon, Microsoft, Google e Apple. Vamos ficar nelas. O que elas têm em comum todas elas? Todas elas foram fundadas por pessoas da área de exatas, engenheiros, engenheiros de computação, tirando o Steve Jobs, que foi designer, o Wozniak era engenheiro de computação, o pessoal do Facebook também, o Mark Zuckerberg é um cara de engenheiro de computação, então todos eles são da área de exatas. O que o cara de exatas tem em comum? Procurar padrão, padronizar, porque ele quer tentar fazer uma previsibilidade do que ele vai fazer. Então, todas as empresas, que hoje são consideradas as empresas mais inovadoras do mundo, têm a padronização na sua célula, no seu DNA. Então, quando a gente fala de padronização, ela não é uma coisa excludente. Depende de como você desenha o teu processo, depende de como você faz o teu processo. Mas o processo, a ideia é que eu consiga garantir que todas as etapas sejam vistas e que eu consiga garantir que tudo consiga ter uma conexão entre elas, senão fica muito Casa da Maria Joana. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, e o que a gente vê muito no mundo da inovação? Aquelas salas maravilhosas, todas coloridas, com o joguinho do PlayStation, todo mundo fica brincando, e um monte de post-it na parede. Ótimo, um monte de ideia na parede. Você passa lá um mês, o post-it está lá. Passa o segundo mês, o post-it continua lá. Passa o terceiro, os post-its caíram porque perderam a cola, mas eles continuam lá perto da parede. Ou seja, se eu não tiver padrão e processo, os post-its nunca vão sair da parede. Então, não adianta eu ter as melhores ideias, as melhores insights do mundo, se eu não fazer com que isso gere resultado. E como é que eu gero resultado? Através de um processo. E essa é o grande, digamos assim, a grande maneira, o grande viés da questão que o pessoal lá do Vale do Silício utiliza processos, lógico, processos muito ágeis, mas utiliza desenho, da abordagem de processos para conseguir garantir que as inovações aconteçam de maneira periódica, porque uma coisa que a norma também bate, não adianta eu fazer como muita startup faz, que eu tenho uma ideia maravilhosa, trabalho 2, 3, 4 anos, tenho aportes homéricos, tenho aporte aqui no Amazon, por exemplo, teve aporte durante 8, 9, 10 anos. Hoje, não é mais possível fazer isso. Hoje não existe mais recurso financeiro para as empresas ficarem investindo continuamente nas empresas. Então, a norma ela bate muito a questão na tecla do seguinte, que eu tenho que ter inovações periódicas na minha empresa. Eu tenho inovações não tão boas e inovações totalmente disruptivas. Mas eu tenho que fazer isso em termos de periodicidade. Quem garante a periodicidade é a abordagem com processos.
E para processos e produtos, né? Diferente Exatamente. do característico, né? Processos, então, produtos e serviços, né? E serviços, obviamente que eu acho que a geração da ideia ela pode ser caótica, né? Mas da ideia transformar num produto e um processo ou um serviço disruptivo ou inovador, ele tem que ser tem que ser sistemático, ele tem que ter um fluxo padrão de análise de viabilidade, de levantamento de possibilidades, tecnologias. Então, você tem que ter uma demanda ali. E, obviamente, que você estruturar uma metodologia de como olhar para fora, de como poder gerar ideias, insights, também ajuda a pensar, né? Também ajuda. Pensamento estruturado gera ideias geralmente mais concretas, né? Exatamente. E o que a gente chama muito aqui na Palas é o caótico. Você tem que ter o caos e a ordem. Só o caos vai ficar muito legal, muito interessante, mas não vai te levar para lugar nenhum. E se você tiver só a ordem, você vai ficar muito burocrático. Então você tem que achar algo que seja similar, que você tem que ter o melhor do caos e o melhor da ordem para conseguir seguir em frente. Não pode ser nem o caos, nem a ordem demais. Tem que ser caótico, ambos. Tem que ser, entendi. Tem que ser o equilíbrio das coisas, né? O equilíbrio que gera resultado. Deixa eu puxar para um olhar mais de dificuldade aqui. Como é que você vê uma realidade? Porque assim, quando a gente olha para o mundo, você falou do Vale do Silício, né? A facilidade de mercado para inovação, o ambiente, vamos dizer assim, o ambiente externo, o contexto da empresa, olhando pela ISO, ele é muito diferente, né? Então, o cara desenvolve um produto, uma solução, lá em 6 meses, 1 ano, ele consegue uma patente, ele tem apoio, ele tem uma política pública que facilita ele criar uma nova empresa só para aquele produto. Então, é um mundo muito diferente. Como é que você, olhando para o Brasil, né, a gente olha para essa idade e fala, cara, aqui você desenvolve um produto em 2 anos e a patente é 10. Lá você desenvolve em 10 anos, a patente é 2 anos no máximo. Como é que você olha para uma norma hoje que busca inovação, que busca um olhar tão gerar coisa disruptiva, propriedade intelectual, com coisas fundamentadas, metodologias ágeis, num país onde a agilidade não é o forte, né? Onde a coisa, eu vou lá, crio uma ideia e aí vou entregar meu produto, tirar uma patente, 6 anos para você andar. Como é que é isso? Em termos de patente no Brasil, a gente sabe que é uma coisa muito burocrática, é uma coisa muito complicada. Por isso que a norma deixa aberta. Ela te dá algumas opções. A gente sabe que, por exemplo, se eu fizer esse produto, esse serviço e quiser lançar nos Estados Unidos ou no mercado europeu, a patente se torna muito mais viável. A gente sabe que no Brasil ela não funciona. Além de ser muito cara, alguém pode chegar a mudar uma vírgula e, de repente, a patente não vale mais porque o cara mudou aquela vírgula. A gente sabe disso. Mas a norma ela fala em termos de resguardo. Como eu vou me resguardar para aquilo? E uma coisa que funciona muito aqui, pegando o gancho que você falou, é a parte jurídica nossa. Uma das maneiras que você pode se resguardar é através de acordo de confidencialidade entre as partes. Que você pode, é uma coisa muito mais ágil e você pode fazer com que isso te dê um mínimo de resguardo. A gente sabe que nunca, em nenhum lugar do mundo, você vai ter 100% de resguardo naquilo que está fazendo. Mas a norma, ela fala, poxa, no fato de você não conseguir 100%, não significa que você não consiga fazer algo que te dê 90%, 95% de confidencialidade de resguardo naquela tua ideia, justamente para evitar que aquela ideia seja roubada, a famosa espionagem industrial, e que seja lançada no mercado antes de você. Porque como geralmente você vai ter que compartilhar soluções, né? Fazer sozinhos é quase impossível, né? Então, é fundamental que você tenha essa garantia de poder ter, pelo menos, a sua propriedade intelectual, o seu conhecimento gerado, reservado, né? Mesmo que você não tenha uma patente, alguma coisa, né? Exatamente. Você tem que achar alguma maneira que seja ágil, rápido e não seja burocrático. Porque você não adianta ter o melhor sistema, um sistema mais lean, mais ágil em termos de inovação, se depois eu vou me esbarrar lá no final com algo extremamente burocrático que vai matar toda a minha cadeia. Então tem que ser uma coisa realmente rápida e que me dê um retorno rápido e que pelo menos me dê um resguardo. Se, por exemplo, tiver alguma espionagem industrial, alguma coisa assim, alguém lançar isso sem uma autorização, eu consiga ir atrás dos meus direitos, né? E hoje, então, se uma empresa interessou, vamos ligar para a Palas lá, e ele fala para mim assim, eu tenho ISO 9001 e eu quero implementar o 56002, certo? O que é de desafio que ele vai ter que enfrentar nesse processo? Qual que é a complexidade, vamos dizer assim, para ele chegar lá? Porque a 56002, na verdade, se até puder explicar, não é norma de requisitos, né? É uma norma orientativa, é um guia, né?
Então, na verdade, a norma nasceu com o viés de ser uma norma de requisitos, inclusive ela segue todo o arquivo SL, então ela conversa muito facilmente com uma 9.000, 14.000, 27.001, ela conversa com todas elas porque ela nasceu com esse DNA, mas no meio do caminho o grupo entendeu que o mundo não estava maduro ainda para ter uma norma de requisitos. Por quê? Como é que é a nossa interpretação aqui no Brasil em termos de norma de requisitos? A gente pensa muito em checklist. Deve, tem que fazer, deve, tem que fazer, deve, tem que fazer. Então o pessoal pensa muito em checklist. E esquece que a norma, isso, em nenhum momento ela fala que o que deve ser feito, eu preciso fazer. Ela fala aquilo que deve, eu não vou fazer, eu tenho que justificar. Olha, esse requisito eu não vou fazer porque na minha empresa isso não faz sentido por conta disso, 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 disso. Então eu não preciso seguir todos os deves. Só que o pessoal acha que é muito mais fácil fazer checklist. E esse é o grande erro das normas 9.000, 14.000 e a 45.000. O pessoal pensa muito em checklist. E no grupo, a norma estava praticamente saindo como requisito, foi com 2 países, França e Bulgária, falaram, opa, peraí, vamos olhar isso com calma, porque pode ser que o mercado entenda que vai ser norma de checklist. Se for checklist, vai burocratizar, e se burocratizar, vai matar a inovação. Então, eles deram um passinho atrás e falaram, vamos lançar isso com o nome de requisitos, de diretrizes. Então, no momento, era uma norma de diretrizes, mas entende-se que na próxima revisão, que pode ser daqui 3 ou 5 anos, ela talvez vire uma norma de requisitos. Mas quando o mercado estiver maduro e entender que ser requisito não é ser checklist, ser requisito é justificar aquilo que eu não vou implementar. Mas aí a empresa vai ter que inserir, então, esse contexto, mesmo que seja diretrizes, né, dentro do planejamento estratégico, vai criar um processo junto ao sistema de gestão já existente. Então, também poderia ser um sistema de gestão integrado também, né, entre inovação a gente fez isso. e qualidade. Nós já fizemos isso numa empresa, numa indústria, que ela tinha 9.000 e tinha 13.485, que é uma norma de sistema de gestão para a área de medical device, de correlatos. E ela queria incluir a 56 e ficou na discussão no começo. Vamos fazer isso, trabalhar isso fora ou dentro do sistema? Não, vamos fazer um sistema integrado. Então, a gente integrou esse sistema. Mudou muito o processo, porque 9.000, essa empresa era uma empresa que tem mais de 60 anos, então era uma empresa que vinha já com aquela mentalidade lá no começo da 9.000 de fazer as coisas muito burocráticas, nós tivemos que desamarrar um pouco o processo, mas as duas coisas andaram, fluíram tranquilamente. Lógico que você tem que revisitar, fazer muito trabalho de competência das pessoas, as pessoas têm que começar a entender que o que era feito antes não estava errado, mas se a gente quer continuar e fazer uma caminhada diferente, nós temos que atualizar muitas coisas e revisitar aquela análise através de uma maneira diferente. Isso não está nem certo nem errado, mas você tem que começar a ver as coisas por um prisma diferente. E essa foi uma dificuldade que nós tivemos na implementação. Mas depois disso, depois de fazer a capacitação das pessoas e mudar a cultura, porque a norma é uma norma que fala muito da questão cultural das pessoas que trabalham nela, por isso que ela fala de propósito, não de missão, ela fala de visão de uma outra forma, então ela tem umas mudanças, porque ela trabalha muito a questão cultural. Você trabalhou isso, o resto vai tranquilamente. Talvez seja a parte mais difícil da norma, né? A cultura. Exatamente. A cultura, tanto que uma implementação, em média, aqui na Palas, a gente faz uma implementação de 6 a 8 meses, sendo metade desse tempo única e exclusivamente trabalhando em cultura das pessoas. Ou seja, 50% da implementação é cultural. É relativamente rápido, então. 6 a 8 meses é relativamente rápido. E tem que ser rápido mesmo, por quê? Senão eu perco a janela de oportunidades na inovação. Se uma empresa quer implementar uma inovação e quer fazer os melhores processos do mundo, quando ela lançar o processo, quando ela lançar o produto lá na frente, daqui 2, 3, 4 anos, de repente já perdeu a janela de oportunidade. Então, a gente tem que ser uma coisa rápida, só que tem que ser uma coisa ágil, porque a gente sabe que a gente vai errar no meio do caminho. A gente sabe que muitas das coisas que nós vamos fazer hoje talvez não façam o menor sentido daqui a um mês. Então, ela tem que ser flexível para ser dinâmica e ser atualizada no meio do caminho. Então, essa ideia da gente ter o funil, vamos dizer, gerar um fluxo contínuo de inovação, né? Ela vale para externo e interno, né? Então, pode ser novos produtos e processos, como pode ser melhoria dos próprios processos, vamos dizer assim, de olhar para o processo interno de uma forma diferente. Exatamente. Aí eu tenho dois pontos só para comentar. Primeiro, quando a gente pensa internamente, a gente pensa muito, olha, eu tenho que gerar uma inovação totalmente disruptiva. Mas não. Se a minha empresa, o meu fornecedor tem uma tecnologia diferenciada, se o meu concorrente tem uma tecnologia diferenciada que eu não estou utilizando isso na minha empresa, ela pode ser vista sim como uma inovação na minha empresa. Inovação não significa que eu tenho que criar algo que não existe no mercado. Não, é algo que não existe na minha empresa. E isso eu posso pegar coisas que estão no mercado, adaptar para a minha
para o meu viés e fazer isso que se torne uma inovação dentro da minha empresa. E outro ponto é a questão da melhoria. Muito se fala na área de inovação que se eu melhoro 0,1% do meu processo, isso já é uma melhoria, já é uma inovação. Se eu melhoro uma coisinha, mudo um setup de máquina, eu ganhei 2% de otimização de recursos. Isso já é uma melhoria, já é uma inovação disruptiva. Tem muita gente que ouve falar isso no mercado. Mas não, aí isso deixa muito claro que você tem que ter pré-definido onde começa a melhoria e termina a melhoria, e onde começa a inovação e termina a inovação. Quando a gente fala de melhoria, por exemplo, para fazer a parte de processos, melhoria de processos, eu consigo com o Six Sigma melhorar até 20%, 30% do meu processo. Só que o Six Sigma nunca vai me gerar uma inovação. As metodologias de inovação do Six Sigma nunca vão me gerar algo incremental ou disruptivo. Então já fica muito fácil em termos de processo saber onde começa e termina a minha melhoria e onde tem que usar outras ferramentas, outras metodologias para gerar inovação. E isso lá nos deixa bem claro que as empresas têm que definir onde começa e termina a tua melhoria e onde começa e termina a tua inovação. Senão, se é tudo inovação, nada é inovação, né? E esse ponto eu acho que é onde eu pego o gancho aí para falar da importância da metrologia, principalmente quando a gente fala em área industrial. Né? Eu até vou deixar fazer um jabá aqui. Eu escrevi recentemente aí um artigo no blog da qualidade sobre a teoria da relatividade e a percepção de qualidade que a gente tem, né, de Einstein. E é engraçado quanto esse olhar aí de disruptivo, inovador e tal, junto com o que você quer gerar de novo, né, as percepções estão a ver com as possibilidades de você medir com qualidade e entender a informação com qualidade. E se eu preciso de informação para gerar inovação, é fundamental nesse processo a metrologia também ser inovadora. Então, hoje, só para puxar um gancho, né, tá, junto com as 46002, está vindo também na área o que a gente está chamando de Smart Metrology, ou eu gosto de chamar de metrologia produtiva, né? Mas é como integrar esse novo mundo de indústria 4.0, de inovações constantes, a metrologia enquanto ferramenta para que os processos e as tecnologias vão a um outro nível. Então, como você falou, sair do incremental realmente para ir para o disruptivo. Então, tem um exemplo bem interessante, tem um documento falando de aspecto econômico, da Inglaterra, que traz que projetos de inovação em tecnologia, inovação de metrologia, com foco em metrologia, podem chegar a um retorno estimado de até 25 vezes o valor investido. Então, isso a gente já pode começar a pensar em valores disruptivos, vamos dizer assim. Não, exatamente. Então, olha como tudo se integra. E a ideia da inovação é justamente isso, é ter acesso à informação. O cerne da norma, qual é? É ter acesso à informação, gestão de conhecimento, ter informação para conseguir tomar a tomada de decisão mais rápida possível e mais assertiva possível. Então, na verdade, quando a gente fala de inovação, é isso, ter acesso à informação. E você falou na indústria 4.0, eu vou pegar um gancho aqui também. A norma ela ajuda muito as empresas a estruturar para a indústria 4.0. Só que o ruim é o seguinte, quando você pensa em China, Estados Unidos, Europa, dados da Ciesp, Fiesp aqui de São Paulo, mostram que 50% das empresas já estão atualizadas para a indústria 4.0, enquanto o Brasil menos de 2%. Como é que a gente vai competir externamente? Como é que a gente vai competir com as empresas se a gente não se estruturar? Aí fala, poxa, não, a gente quer mercado interno. Ótimo, só que essas empresas vão vir comendo a gente também. Hoje é mais barato na área de metal mecânica fazer certos produtos na China, fabricar lá. Você traz tudo de navio, demora todo o tempo de navio, chega aqui na aduana, você paga taxas que não estavam previstas para o material ser liberado da aduana, chega na tua empresa, às vezes o tempo do ciclo de produção é muito mais rápido fazer tudo isso do que desenvolver um fornecedor aqui dentro de casa. Então, realmente tem que pensar em indústria 4.0 não só como termo de exportação, mas também para a gente poder se blindar um pouco com as indústrias que estão vindo de fora, principalmente a chinesa, que cada vez está com mais apetite, né? Eu acho que em especial para a indústria de pequeno e médio porte no Brasil, A gente tem muita indústria aí de pequeno e médio porte, as indústrias de grande porte ainda vão conseguir, de uma certa forma, que já tem um olhar mais mundial, Mas eu acho que uma dessas coisas que, principalmente as indústrias menores no Brasil, vão poder começar a ter esse olhar mais com caráter mundial, Vamos dizer, um olhar mais sistêmico, que é um olhar de dizer assim, eu posso fazer diferente
enquanto entrega de resultado. Mesmo sendo pequeno, né, eu posso ser inovador, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não tem esse limite. E quando a gente fala de indústria 4.0, todo mundo fala, poxa, não, é muito caro. Não, Alexandre, você tá maluco. Você quer que você saia comprando robô, você vai comprando isso? Não, é só questão de fazer gestão. Quando você pensa em indústria 4.0, nós estamos falando de 9 tecnologias exponenciais que podem ajudar a empresa. Você tem realidade mista, virtual, robótica, IA, tudo mais. Dessas 9, nós aqui na Palas, uma consultoria pequena, nós usamos 6. A baixíssimo custo, para não falar custo zero, porque tem muita coisa a custo zero para você procurar na internet. Então você pode se adaptar, você pode usar tudo isso a seu favor sem custo. E isso vai gerar resultados maravilhosos para a tua empresa. Por exemplo, análise de Big Data. Quanta coisa você não consegue com o cruzamento de dados? E você não precisa de ferramentas extremamente sofisticadas. Tem muita coisa gratuita. É apenas Cloud Computing também. Exatamente. É só questão de você olhar isso. Em Cloud Computing, antigamente você fazia simulações em computadores extremamente caros. Então você vai pegar uma simulação na Amazon, ou no próprio Google, ou na Microsoft, com custos baixíssimos. E você pode, no mundo virtual, fazer análise e fazer simulações que, de outra forma, seria impraticável. Então, tem como a gente fazer isso. Dá para fazer isso e não requer muito investimento. Requer, sim, gestão. Aí que acho que um exemplo legal é o IBM Watson, né? Tem muita gente utilizando o Watson com inteligência artificial com cloud computing para fazer soluções e aplicações práticas de mercado completamente inovadora e disruptiva, né? A Amazon é um caso bem típico. A Microsoft também está lançando um computador, que é um computador quântico, com análises quânticas, que vai fazer simulações altíssimas, muito rápidas. Só que aí tem a questão, o custo é baixo, só que aí você tem que ter a gestão para saber o que você quer colocar lá dentro. Será que eu quero analisar só para analisar porque eu acho charmoso, que eu acho legal, tem um viés de marketing? Tudo bem, é uma opção sua, mas você tem que ver isso em termos de gestão, até que ponto vale a pena ou não vale a pena. E as informações estão aqui. E aí que faz tanto sentido de fazer a gestão de conhecimento, independente de qual seja a área. Eu tenho que ter acesso às informações para conseguir tomar a melhor tomada de decisão possível, né? Sim, com certeza. E deixa eu pegar mais um, vamos puxar a cultura, a gente vai puxando aqui, como eu falo, desfiando. Tem uma coisa que não é que me incomoda, né, mas é que assim, é um olhar que eu fico meio com a pulga atrás da orelha aqui nesse paizinho lindo que a gente vive, né? Nós temos um negócio que é o chamado medo do erro, né? O punir, o culpado, né? E quando a gente fala de inovação, a gente está falando em errar mais, certo? O Pavani, conhecido nosso aqui, gente, palestrante de Fast Quali, Evandro tá aí, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, né? Para você aumentar a sua taxa de sucesso, você tem que triplicar a sua taxa de fracasso, né? E, obviamente, para você gerar inovação, você vai errar pra caramba, né? A gente comentou aqui um pouco antes, Thomas Edison, né, descobriu 1000 maneiras de não fazer a lâmpada, não é que ele errou, ele descobriu 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. Como é que as empresas vão chegar? Tem uma ideia disso na ISO? Esse olhar? Ou vocês trabalham isso culturalmente, a Palas, quando aborda? Como é que é isso? Primeiro, você lembra quando eu falei que quando a gente implementa a norma tem 50% de trabalho de cultura? Exatamente. Olha aí, um grande exemplo, mudar em cultura. Se eu errar e for punido por conta disso, tudo bem, eu posso ser punido a primeira, a segunda, a terceira vez, eu não vou nem querer entrar fazer nada, porque eu sei que isso vai acabar sobrando para mim e isso não vai ser bom. Então, a primeira coisa é trabalhar a questão de a cultura, realmente mudar a cultura, o comportamento das empresas e entender que o erro faz parte. Só que não errar por errar, porque ninguém aqui também tem recursos infinitos para ficar errando. Se eu tenho que errar, eu tenho que ter uma coisa chamada lições aprendidas. A norma bate muito nessa tecla, o famoso lessons learned. Eu aprendi com aquele erro, eu vou aprender e vou usar essa maneira diferente, essa metodologia nova, esse conhecimento novo que eu aprendi através do Lessons Learned, para não errar novamente no novo produto. Então, o erro faz parte, portanto, que eu aprenda com ele. Errar por errar não é bem-vindo. E na ideia não é nem que isso aconteça. Porque se eu errar por errar, eu vou gastar cada vez mais recursos. E a empresa não tem tantos recursos para ficar errando, esperando cair um momento eureka e ter uma assertividade muito grande. Então, eu tenho que usar muito a questão do Lessons Learned. Primeiro, mudar a cultura da empresa. E segundo, usar o Lessons Learned para garantir que o que eu aprendi ficou como lições aprendidas e utilize isso para melhorar o meu processo lá na frente. E dessa maneira, cada vez eu vou errar menos, cada vez eu vou ser mais assertivo, até um momento que isso vai se tornar muito significativo dentro da minha empresa. Ou seja, mesmo que não vire uma inovação, necessariamente eu não desperdicei nada. Eu aproveito enquanto conhecimento, eu aproveito enquanto lições aprendidas,
vamos dizer, algo que não chegou a gerar uma inovação disruptiva, incrementar em valor, mas gerou conhecimento interno para minha empresa. O processo de buscar isso faz eu amadurecer enquanto conhecimento. Exatamente. E uma vez que eu tenho mais conhecimento, eu volto para o começo do meu funil e minha gestão de conhecimento fica mais robusta. E com isso eu vou ter insights melhores, vai gerar iniciativas melhores, que vai gerar hipóteses melhores e possivelmente eu vou ter um produto melhor no final da linha. Então, realmente, se eu vou usar isso como viés de gestão de conhecimento, a gente nunca vai perder. Porque a gente sempre vai gerar algo. Ou eu gerei um produto, ou eu gerei um conhecimento novo. Maravilhoso isso, né? Mas realmente essa questão da cultura do medo, olha que interessante, né? Deming, eu não lembro que o nosso amigo Jason estava por aí, não pode falar mal dele, o Felipe Neto da qualidade, mas tem Deming falava, um dos princípios era eliminar o medo, se não me engano, é isso? E olha que interessante, né? Agora, depois de décadas, a isso da inovação fala assim, cara, erre, mas erre sistematizado e aprenda com o erro. Né? Você vê como uma coisa, ela é a mesma, a gente está falando da mesma coisa, só que aplicada uma para qualidade e uma para inovação é a mesma coisa. Cara, deixa o seu funcionário falar, deixa ele errar, conversa com ele, tenta mais uma vez, aprende com isso, continua buscando fazer diferente. Então, você vê que coisa maluca e interessante ao mesmo tempo, né? Mas é fundamental para você buscar qualidade, você aprender com erro. Para você buscar uma inovação, também aprenda com os seus erros. Né? Só que aprenda sistematicamente. Estamos falando da mesma coisa há várias décadas. Tudo que nós falamos de abordagem e processo vem lá de trás, reconstrução do Japão. Você pensar também, essa questão de metodologia de lessons learned vem do PMBOK lá de trás também. O PMBOK já falava isso. Então não tem nada de diferente. O que tem é uma releitura, uma repaginação e uma adequação para o atual momento. E quando a gente fala também da norma, uma coisa que é muito interessante da norma, ela te obriga a ter um canal de comunicação com a operação. Quando a gente fala de inovação ou de qualidade, vamos pegar uma qualidade ou ambiental, a gente ouve muito estratégico. Querendo ou não, estratégico é quem manda, é o dono da empresa. Se eu não ouvir ele, quem é que vai ouvir? Então a gente ouve. O tático, que são os gerentes, algumas vezes a gente ouve, algumas vezes a gente não ouve. O coitado operacional, que é o cara que sabe o que realmente acontece na empresa, sabe realmente o que acontece no torno, sabe exatamente tudo o que acontece e a inovação que pode gerar, esse não é ouvido. E a norma bate na tecla. Eu tenho que garantir que para a inovação que aconteça, eu tenho que ouvir meu tático, estratégico e o operacional. E, pelo incrível que pareça, estatísticas mostram que a maioria das inovações disruptivas das empresas vem do operacional, nunca do tático e nem do estratégico. Mas não tem a menor dúvida disso, velho. Não tem a menor dúvida. Aí eu vou te falar ainda uma outra coisa. Sei lá, década de 90 ali, quando começou a falar de controle estatístico de processo, que eu vi a documentação, lógico, Stewart começa no começo do século XIX, né? Final do século XIX, começo do século XX. Mas uma das coisas que ele fala, o Heller também fala muito claro isso, é que de todos os problemas numa empresa, 70% a 80% é conhecido pelo chão de fábrica. E ele não tem ouvido, né? Aí o pessoal fala dos indicadores. O indicador não cresce, olha, tá tendo muito problema, pô, coitado tá falando. Exato. E olha que maluco. Geralmente quem resolve os problemas é o tático e o estratégico. E tem uma história muito interessante, um case muito interessante, de uma fábrica de pasta dental. Ela não aconteceu aqui, aconteceu lá fora, que essas coisas não acontecem no Brasil, sempre acontece lá fora, né? Investiram um projeto de $milhões para criar uma máquina, porque eles estavam tendo muita reclamação de clientes, porque algumas pastas dental estavam vazias, outras não. A caixinha, o cara comprava a caixinha com a pasta dental, algumas estavam sem a pasta dental, outras estavam com a pasta dental. E muitas vezes a pasta dental que estava lá não tinha a gramatura que era necessária. Inventaram um monte de máquina, um monte de robô, um monte de coisa lá. Muito bem, o pessoal estratégico foi lá e falou, nossa, olha agora o equipamento que nós estamos usando. Não está dando mais problema, começaram a ver os indicadores, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Falou, nossa, que sucesso, a máquina foi um sucesso. Aí, numa dessas visitas, acabou recebendo uma visita de um cliente, um key account deles, e desceram no chão de fábrica para mostrar a famosa máquina que funcionava e não dava mais prejuízo para eles, e com isso não tiveram mais reclamação. Andaram lá, viram a primeira máquina desligada. Vira a segunda máquina, a máquina desligada. Vira a terceira, a máquina desligada. O cara chamou o cara do operacional. Ô, seu fulano, vem cá. Gastamos milhões aqui nesse equipamento, gastamos tanta coisa nesse equipamento aqui, dou vários meses de projeto, ou paramos a fábrica para fazer isso, para você desligar o equipamento. O que você está fazendo? O que você fez diferente?
para não usar o meu equipamento e mesmo assim não ter a reclamação que estava tendo. Ele falou, muito simples, meu amigo, eu comprei um ventilador e botei o ventilador na frente. A caixa estava, a embalagem está vazia, o ventilador não leva. A embalagem está cheia, ela não leva, está vazia, ela vai lá e espirra o negócio. Ou seja, um cara operacional, possivelmente, na viés deles, um cara que talvez não tivesse tanto estudo que eles achavam que devia ter, talvez não fosse capacitado da maneira que o viés que a empresa achava, mas deu uma solução muito mais barata, muito mais rápida, e atendeu o que ele queria. Isso é inovação. Inovação é isso, você olhar para uma ótica diferente. Vou aproveitar o seu gancho aí, vou colocar para você a pergunta do nosso querido Evandro, lá do Fast Quali, Evandro Ribeiro. Pierre, ontem, um Top Voice ligado à inovação postou vídeo onde uma pessoa acopla uma chave de porta na furadeira para transformar numa parafusadeira. Uma gambiarra. Inovar pode ser improvisar? Eu vou dizer o seguinte, que você pode, através de improvisações, chegar à inovação. Mas uma inovação não pode ser uma improvisação. Porque se eu gerei uma inovação através de um improviso, significa que aquilo nunca mais vai se repetir. Eu tive uma sorte. E sorte em processo é uma coisa que é aleatória. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Então a inovação ela tem que ser muito estruturada para garantir que eu tenha a periodicidade que consiga lançar inovações constantemente. Caso contrário, não adianta nada ter aquela sorte. Então, a coisa tem que ser muito bem robusta. Mas nada impede que, ao longo do meu processo, eu tenha alguns pequenos desvios, que a norma fala disso, ela não fala de não conformidade, ela fala de desvios, e o desvio pode ser entendido como uma improvisação que eu fiz na hora, e aquilo conseguiu fazer com que eu gerasse uma inovação. Então talvez a gente pudesse entender que fosse uma ótima ideia improvisada, que precisa ser sistematizada para virar inovação, para gerar valor. Exatamente. Eu posso ter desvios que gerem, que façam com que eu tenha novos produtos, novos processos, novos mercados, porém, esse desvio ele tem que ser agrupado dentro do meu processo, ele tem que ser reeleito e tem que ser incluído no meu processo, senão ele vira uma gambiarra, e a gambiarra a gente sabe que às vezes pode dar certo, às vezes pode ser que não dê certo. E gambiarra geralmente feita pela operação dá certo, quando é feita pelo tático estratégico que não funciona. Esse exemplo mesmo que eu dei do ventilador, se a gente fizer uma leitura dele, a primeiro momento é uma gambiarra, você concorda? O cara pagou lá, botou um ventilador que deu certo. A partir do momento que eu processualizo aquilo e boto aquilo dentro do meu processo, aquilo deixa de ser uma gambiarra. E talvez seja um bom exemplo para isso, né? Ah, sim, com certeza. Tem várias situações de tentativas de inovações que não deram resultado, né? Tem várias coisas que entraram no mercado, saíram de mercado, funcionalidade de aplicativos, tem muita coisa para a gente falar. O próprio exemplo do Post-it. Qual é o exemplo do Post-it? Eu não sei se vocês conhecem, tem duas inovações que são bem interessantes. Uma do Post-it, que o cara fez uma cola que não colava em porcaria nenhuma. Aí descartaram aquela cola, não servia para nada. Aí o cara que inventou o Post-it, ele fazia muita canto da igreja. Então ele tinha a Bíblia dele lá com os cantos, e toda vez que você botava clips, rasgava a Bíblia. E ele descobriu na sacola que se ele botasse essa cola num papel, um outro papel aderente, esse papel aderente funcionaria como marcador, como um clips. E ele poderia tirar e não machucaria mais a Bíblia dele. Então, ou seja, a inovação surgiu de uma gambiarra que depois processualizada virou o produto que nós conhecemos hoje. E outro produto que a gente pode falar que também nasceu de um viés totalmente equivocado é uma cola chamada Super Bonder, não sei se vocês conhecem. Ela nasceu com a ideia de ser uma cola para ser lente de contato. A ideia é que fosse uma lente de contato gelatinosa que você botasse no olho e ela se moldaria teu olho e viraria uma lente de contato. Não deu certo para um lado, mas deu certo para outra coisa, para outra finalidade, né? E é interessante, né, cara? Pode estar relacionado ao produto, pode estar relacionado ao modelo de negócio, pode estar relacionado à melhoria de produção. É uma coisa, pode estar relacionada ao processo de construção, de montagem, de treinamento de pessoas, né? A gente tem o caso agora da Live University, que promove o Go Brand, que é um processo de dar aula totalmente disruptivo, assim, é um ambiente onde você se sente numa sala de aula, se sente numa sala de reunião, muito diferente das interações, sabe? Então é muito legal como as pessoas estão abrindo para as ideias e parando até um pouco de falar, cara, isso não dá para fazer, isso é impossível. Vamos fazer, vamos... Então, vamos testar, se não der certo a gente aprende. Exatamente, né? O caminho de tentar já é já é parte do processo que eleva, né? Que melhora, que dá ganho, vamos dizer assim, né?
E, obviamente, quando esse ganho é para o negócio, quando esse ganho é em valor mesmo, aí eu começo a falar na palavrinha mágica, né? Inovação. Exatamente. Né? E lembrando, para o viés da ISO, inovação é emissão de nota fiscal. Eu tenho que ter um faturamento no final do dia, senão nada me valeu tudo aquilo. E a inovação não pode ser tão poderosa que ela pode acabar com o concorrente, né? A gente tem o caso da famosa Blockbuster aí, que ficou para trás, né? O modelo de mercado mudou completamente e não acompanhou, né? É engraçado, tem aquelas famosas comparações, né? Airbnb não tem uma casa, né? O Uber não tem nenhum carro, né? Quando você começa a olhar para essas tecnologias e ver que esses caras dominam o mundo de aplicativos sem ter um recurso físico, é totalmente mudar o olhar do negócio, né? Exatamente. E é na norma a gente tem um viés muito forte na parte de contexto da organização. Diferente um pouco da 9000, a gente pensa muito em contexto, também em análise de tendência de mercados futuros. Será que tem alguma previsão, alguma tendência, alguma predição que talvez na próxima década de 2020, 2030 possa matar o meu mercado, que possa matar o meu trabalho? Se já tem, eu já vou me antever. Esse, inclusive, é um dilema do Facebook. O Facebook bate muito na tecla, o Mark Zuckerberg bate muito na tecla. Se eu não acabar com o meu trabalho, alguém vai fazer isso por mim. Então, eu que mate o meu trabalho, eu que mate a minha empresa para conseguir sempre reconstruí-la continuamente e não deixar o meu concorrente fazer isso. Então, essas são as ideias. Aí o nosso querido Jason fala, né? Se você não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um. Né? Exatamente. Parou da hora, o século XX todo foi pautado para a gente tentar ser robô de segunda. Eu acho que o século XXI tem que ser pautado a gente ser humano de primeira e deixar de ser robô. Deixa o robô fazer o trabalho dele, a gente não vai competir com eles, nós fazemos coisas que nenhum robô vai fazer, como criatividade, por exemplo. Então vamos começar a trabalhar para ser humano de primeira e não robô de segunda, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu já até concluí em tudo que eu estudei dessa indústria 4.0 aí e tal. Não é que a gente vai ser substituído em si, mas a gente vai integrar, né? É um médico com um engenheiro, com a inteligência artificial, com o cloud computing, tudo isso funcionando juntos, entre humano e tecnologia, entregando o melhor possível, né? O mais sustentável possível, né? Eu acho que esse é o grande contexto. E esse olhar que você trouxe aí do que vai morrer, ele é muito interessante, muito interessante. E se a gente pensar um pouquinho, né, Vili? Assessorista, até a década de 40, 50 existia muito assessorista. A profissão morreu, mas só que as pessoas não continuaram trabalhando, foram para fazer outras coisas. Não sei se você sabe, tinha uma profissão que era acendedor de lampião com óleo de baleia na virada do século XIX e século XX. Acontecia isso aqui muito no viaduto de chá em São Paulo. O cara deixou de fazer aquilo, não, ele não morreu, ele foi fazer outra coisa. E também vai acontecer isso agora. Muitas profissões vão morrer, mas muitas outras vão nascer. Quer ver um negócio que nós vamos lembrar aqui, que o pessoal aí não lembra? Tinha uma empresa que fabricava mimeógrafo, não tinha? Tinha. A prova tinha cheiro na nossa época, lembra disso? A prova tinha cheiro na nossa época. Hoje em dia você faz no tablet. Mas deixa eu puxar um pouquinho só para a minha área, o pessoal que está aí de qualidade de metrologia, né? Principalmente metrologia. Quando a gente olha para 2030, o que vai mudar na nossa área, já é visível, tá? Mundialmente já é visível. Já tem estudos do NIST para ter instrumentos autocalibráveis. Ou seja, não vou nem precisar mais ter laboratórios de calibração para alguns tipos de instrumento. Por exemplo, um paquímetro, onde hoje o processo dimensional em função de velocidade da luz em sistemas eletrônicos, onde a gente mudou, a gente vai poder ter um sinal de um método padrão dentro de um paquímetro e ele se autocalibrar. Então, eu vou precisar calibrar no laboratório a cada 10 anos, cada 5 anos. Então, laboratórios, calibrar vai ser o mínimo que o laboratório vai ter que fazer. Ele vai ter que aprender a ajudar o cliente a achar solução com a metrologia. Ele vai ter que aprender a repensar o processo dele enquanto entrega de valor para o seu cliente. Não é mais um certificado de calibração. Né? Na área da qualidade, quando a gente fala em qualidade 4.0, hoje tem alguns textos do Instituto Ruran, junto com a LNS Research, que é um instituto de pesquisa na área de qualidade e tecnologia, que ele fala que as principais demandas de qualidade não vão vir mais da área da qualidade. Hoje, quando a gente olha a indústria 4.0 e aspectos de qualidade aplicada à indústria 4.0, a área, entre aspas, da qualidade é a quinta ou sexta demandante. Então, olha como já está mudando. Por isso que eu te perguntei essa interação com a qualidade, né? No começo ali.
a gente já está nessa realidade, senhores. O mundo já está vivendo a transformação, né? Então, nós precisamos cada vez mais qualidade, inovação, metrologia, cada vez mais a gente retomar a multidisciplinaridade. Eu acho que esse que para mim, é o grande tesão dessa norma aí, né? De olhar para o mundo, para muitas pessoas, para muitas cabeças, para gerar inovação e sustentabilidade, né? Porque a inovação tem que gerar valor para ajudar na sustentabilidade dos negócios, das pessoas, do mundo, né? Do aspecto social, tudo isso tem que estar integrado. Eu acho que ela também traz esse olhar, né? Exatamente, ela traz muito lado da cultura, mas uma coisa também que é interessante, pegando um pouco o gancho que você falou, quando a gente pega, quando um mercado acaba, quando o mercado muda, quando tem uma disrupção no mercado, muitas outras oportunidades se abrem. Quando a gente fecha uma porta, milhares de janelas se abrem. A questão é que muitas vezes a gente fica preocupado em ver a porta que fechou, mas não nas milhares de janelas que se abriram. E muitas janelas estão se abrindo agora. E tem muita oportunidade nova no mercado, muita coisa interessante. E aí só tem que mudar um pouco o viés, não se preocupar mais tanto com o produto, mas se preocupar muito com a solução do problema do cliente. Então, quando eu olho por isso, aí eu posso ver se o cliente ele tem um problema de sustentabilidade, se tem um problema de inovação, se é um problema de qualidade. Só que eu tenho que me preocupar agora em solucionar o problema do meu cliente. E é aí que vai morar as grandes oportunidades. Na solução dos problemas das pessoas que se interagem com o meu ecossistema, né? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. E o problema é que não falta hoje, né? Para solucionar. Ainda mais com essa mudança que a gente teve em 3 meses, tanta coisa mudou e ninguém sabe onde vai parar esse mundo, né? Acredita-se que pelo menos essa pandemia, todo esse mundo que nós estamos, vai viver pelo menos mais um ano e meio. São pelo menos as mais otimistas. E tudo isso vai mudar muito a maneira de fazer interação. Mas eu acho que lógico, tem um lado ruim de tudo isso, mas a gente é bem otimista, a gente tenta olhar para um lado positivo, né? Eu acho que tem um aspecto muito de aprendizagem social, né? A gente, enquanto sociedade, está repensando muita coisa. Mas a gama de possibilidades, por exemplo, quem imaginaria que numa quarta-feira, 4 horas da tarde, eu e você estaria parando para conversar sobre inovação, para poder depois espalhar esse conteúdo, se não fosse tudo isso que estivesse acontecendo. Né? Poder ter reunido o Maurício, poder ter reunido o Evandro, poder, né, se juntar todas as pessoas que estavam aí meio que batalhando sozinhas, e hoje, porque a gente pensa diferente e reagiu diferente ao que está acontecendo, nós se encontramos e vamos unir forças para entregar junto. Então isso também é inovador se você parar para pensar, né? A gente tem esse aspecto também de olhar e pensar de uma forma mais aberta. Eu acho muito interessante isso. E quando a gente pensa em pandemia, um exemplo que eu gosto de dar para citar bastante, a parte do home office. Lógico, a gente não pode sair por conta da pandemia, mas vamos pensar no home office que trouxe benefício para as duas partes. Primeiro, um funcionário que não precisa ficar, no caso aqui de São Paulo, ficar 2 horas para ir para o trabalho, mas 2 horas para voltar. Ou seja, ele não vai perder tantas horas com coisas que ele não pode fazer nada. Então, ele acaba tendo uma qualidade de vida. E a empresa também acaba ganhando bastante, porque não tem que pagar vale alimentação, vale refeição, vale transporte. Então, todo mundo sai ganhando com isso. Então, realmente, muitas mudanças vão ocorrer, só que é questão de se adaptar. E eu acho que isso é uma grande flexibilidade que o brasileiro tem, de se adaptar a grandes mudanças de maneira muito rápida. Só que a gente tem que usar isso a nosso favor agora, né? Chega de a gente perder uma corrida da qualidade para os países, perder uma corrida do meio ambiente para os países, perder a corrida do compliance. Não vamos perder a corrida da inovação. A gente, lógico, não vai dar para chegar com uma China nos Estados Unidos de igual para igual com eles, mas eu posso chegar em terceiro, 4 lugar, não posso chegar em último novamente, né? Com certeza. E a gente é o país da gambiarra, né, velho? Então vamos ter uma gambiarra e inovação, pô. Vamos sistematizar isso, né? Vamos medir a nota fiscal com as gambiarras. Vamos fazer a gambiarra virar nota fiscal, né? Vamos fazer. Se a gente é esse país, né? A gente já tem essa... Você falou, eu acho que o brasileiro é o ser humano mais adaptável do mundo. Ele sobrevive a qualquer... A gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? O brasileiro é impressionante, né? E Darwin falava isso, né? Que Darwin fala que o Darwin falava isso, quem sobrevive não é mais forte, é mais adaptável, né? Exatamente, exatamente. E se a gente tem essa facilidade, a gente pode trazer um olhar mais técnico, um olhar mais negócio para isso, né? E isso vem, cara, tem coisas malucas. Aí você começa a procurar na internet o que as pessoas são capazes de produzir no Instagram, você fala, como é que a gente é criativo, né? Só que muitas vezes, como você falou, é uma criatividade solta, sem valor. Então, vamos trazer, tá aí a Palas para ajudar as empresas a pensar nisso de uma forma diferente, a estruturar isso, ferramentas, metodologias, né? Então,
É muito legal que o Alexandre participou da construção disso. Então, mais do que simplesmente ele ter a norma, ele tem a ideia por trás da norma. Que é isso que é a essência. Então, quando a gente lê uma ISO 9001, a gente tem que buscar o que está por trás da ISO 9001. Não o requisito, mas o porquê daquele requisito. E isso eu acho muito legal que o Alexandre tem isso, que participou desse processo. Então, meu querido... Porque você vira checklist, né? Senão tem que fazer, e a ideia não é essa, de nenhuma norma. Então, a ideia é adaptar. Se eu não posso fazer, eu tenho que justificar. Falar, olha, isso aqui não faz sentido por conta disso, disso e disso. E vida que segue, né? Exatamente, com certeza. Meu querido, deu uma horinha aqui, eu ainda tenho curso para ministrar hoje online, olha só. Inovador, né? Quem diria eu fazer curso online, mas tudo bem. Então, eu queria agradecer demais poder bater esse papo com você. Nosso café está marcado, assim que acabar tudo isso, eu queria que você deixasse aí um comentário final aí para o futuro, de esperança, esse mundo que vem pela frente, né? Até 2030, a gente tem uma década aí agora para revolucionar aí. Eu queria que você deixasse aí umas palavras finais aí e deixar meu agradecimento de coração. Grande abraço para você, para a Marília aí. Valeu demais. Primeiro, Neville, eu queria agradecer muito o convite. É muito gostoso poder trocar ideia, conversar, porque eu acho que é assim que a gente estimula não só a inovação, a gente estimula realmente a nossa sociedade através de trocas. Muitas vezes você vai falar uma coisa que eu não vou concordar e muitas coisas eu vou falar que você também não vai concordar, mas é nessa diversidade que a gente acaba enriquecendo e aprendendo e melhorando como ser humano. E eu gosto também de muito ver as coisas como um copo meio cheio. Lógico, por mais que as coisas estejam ruins e tudo mais, nós estamos passando por uma crise humanitária. Mas se a gente voltar um pouquinho em história, a primeira grande crise humanitária que nós temos, que a gente teve lá atrás, foi a peste negra. O que a peste negra gerou? Ela criou algo que é chamado de saneamento básico, para as pessoas evitarem que as pessoas ficassem doentes. Também uma coisa que ela criou também é a medicina moderna. Por conta da peste negra, nós tivemos a medicina moderna. A pandemia que nós tivemos de cólera na Inglaterra, o que ela alcançou? Ela acelerou a adoção da Revolução Industrial. Primeira e Segunda Guerra Mundial, 2 países que eram agrícolas, Rússia e Estados Unidos. Acabaram a Segunda Guerra Mundial, eram grandes superpotências. Ou seja, nós temos muitos casos que toda vez que nós temos uma crise humanitária, ela é sucedida de grandes oportunidades. Então, a gente tem que tentar olhar essa pandemia também com possíveis oportunidades que podem melhorar tudo isso que está acontecendo. E por que não, se de repente a gente conseguir fazer com que o nosso mundo seja melhor, que a gente consiga ter mais qualidade de vida, que a gente consiga ser um país mais sustentável e mais competitivo. E talvez seja a maneira agora de a gente olhar isso e tentar rever todos os nossos processos para conseguir alcançar esse target, né? Sem dúvida. Esse é o momento. E, pessoal, eu acho que eu posso falar pelo nome do Alexandre aí. Contem com a gente, né? O Alexandre com a inovação, eu com a qualidade, com a metrologia, com a estatística aplicada, com os processos, e a gente junto, todos precisar, nós vamos ajudar. Liga para a Palas, liga aqui para a CC, e a gente pode ajudar vocês a tentar, pelo menos, conversar e pensar um pouquinho fora do que checklist. Se é uma coisa que a gente não gosta, é do checklist. Aí que está o problema, a burocratização vem disso. É muito mais fácil para o consultor fazer checklist, porque ele passa na prova e deixa a bucha para a empresa. A ideia não é essa. Não pode, de jeito nenhum. É isso, meus queridos. Grande abraço, Alexandre. Até mais. A gente volta a conversar, a gente vai bater mais papos por aí. Com certeza. Um abraço e um abraço para todos à tarde. Tchau.